Então, começando a nossa aula número 7, tá? Que é tudo uma continuação isso aqui, porque a parte prática é tudo uma... parece uma repetição, tá? Mas não é. A gente vai cada vez dando um pouquinho mais de detalhe e vocês vão fixando, tá? Claro que assim, ó, a gente começou com aquilo era reforço, tá? Então, reforço a gente não vai chegar, dificilmente a gente vai, só no caso de solo cimento que a gente pode chegar, no material de solo, chegar a uma base, tá? Mas as técnicas são sempre as mesmas, e aqui elas vão estar um pouquinho mais detalhadas. Então, revisando então, base e subbase são camadas constituídas por materiais estabilizados granulometricamente, pode ser, tá? Mistura de solos, tá? No caso de subbases, tá? Mistura de uma brita com um solo, tá? Ou, que é o caso, pode ser macadame hidráulico também, tá? Que são duas britas, dois agregados, um graúdo e um de enchimento, de granulometrias diferentes, tá? E temos a brita graduada, que já é um material pré-misturado, tá? Materiais estabilizados com aditivos, a gente tem solo cimento e solo asfalto, tá? Então, que o asfalto ou o cimento entra como ligante, unindo os grãos do solo. Principal finalidade disso aí, então, é que ele consiga resistir e distribuir os esforços verticais, tá? Terminologia das bases. Bases rígidas, então a gente tem concreto de cimento. Como concreto de cimento é uma base? Base, eu falei que era abaixo do revestimento, é que no caso do concreto, da placa de concreto, tá? A placa de concreto ela funciona como base, como placa de rolamento, como camada de rolamento, como revestimento, né? E base. Tá? Então, a camada que vem logo abaixo, que a gente geralmente usa concreto compactado com rolo, concreto rolado, que está logo abaixo ali, tá? Aí, no caso, ela não funciona como uma base rígida, funciona como uma subbase, no caso da placa de concreto. Aí dá para ter uma ideia da qualidade do revestimento de concreto comparado com asfalto. Tá? Se tu usa, mesmo que tu usaria como uma base para o asfalto, né, para ter o revestimento, usa ele como uma subbase para a placa de concreto de cimento, sendo que a placa de concreto ela já funciona como base como pista de rolamento já, tá? Tu tem logo abaixo ali, tu tem um macadame cimentado. Tá? O que é um macadame cimentado? Tá? É um concreto compactado com rolo, tá? Feito por superposição de camadas, onde tu bota uma camada de um agregado graúdo, tipo macadame, tá? Porque tipo macadame? Macadame é aquele onde a gente faz a penetração de um material mais fino através dos vazios do material graúdo. E tu pode ter semi-rígida também, que é o solo cimento, o solo melhorado com cimento, que são diferentes. Tá? Solo cimento é quando tu consegue uma condição de base, tá? Quase, tá? E ele funciona mais como uma rígida mesmo, tá? E o solo melhorado com cimento, sim, ele é uma base quase flexível, tá? Solo cal, solo melhorado com cal, base granular, tratada com cimento, que é BGTC, brita graduada tratada com cimento. Então esse aqui é um melhor semi-rígido que tem. Tá? Então, as flexíveis a gente tem os solos estabilizados por correção granulométrica, que é aquela que eu falei antes erroneamente, que a gente misturaria, por exemplo, uma brita com um solo, uma brita com areia.
Com adição de ligantes betuminosos, por exemplo, misturar essa areia daqui com um pouquinho com asfalto, né? Tá? Com asfalto. É lógico que ele teria que estar ali com efeito, né? A gente vai fazer uma espécie de um lençol betuminoso, tá? Um material para revestimento, para pintura, tá? Não vai esperar contato de grão a grão com essa areia aqui e asfalto. Tu pode ter também solo estabilizado com adição de solos sais minerais, que não é muito comum aqui, com adição de resinas. Tá? O que mais tu tens? Se tem de base flexível, tem a brita graduada, tá? Sem tratar com cimento. Tá? Mas é um material que fica muito denso, muito bom para resistir esforços. A base precisa resistir esforços verticais, tá? Basicamente. Temos o macadame hidráulico, um macadame betuminoso, que em vez de água usa um asfalto líquido no lugar da água, tá? Para promover a penetração do material fino através dos vazios da brita ou da pedra tipo macadame, que é uma pedra granulometria grande, bem graúda e com volume de vazios bastante grande. Então, uma granulometria bem uniforme, sim. Tu tem alvenaria poliédrica e paralelepípedo, tá? Vou chamar a atenção aqui, geralmente tu não bota um paralelepípedo para servir de base, tá? Mas tu tem a rua, tu fez uma subbase lá, botou um materialzinho melhor, se a cidade não tinha, aqui em Rio Grande, no caso, não tem, tá? Botava um material melhor ali, tá? Que nem se procurava botar um material melhor há uns anos atrás, tá? Rompia mesmo direto, botava uma areia, botava às vezes areia grossa, um pouco, que já é um material um pouco melhor, tá? Aí botava uma pedra, tá? Quer dizer, tu teria que botar aquela pedra em cima de uma subbase, tá? É isso, tá? Ela seria o revestimento direto, tá? É a solução antiga que tinha, tá? Depois tinha, mais tarde, começaram a confeccionar a alvenaria poliédrica. Mas tanto uma como outra, eles servem assim, ó, tu tem um pavimento velho disso aí, é ótimo como base, tá? Uma base flexível. É um pavimento flexível, uma base flexível. Tá? A base de concreto de cimento é executada através da construção das placas, que nem eu mostrei no primeiro dia, na aula introdutória, lá eu mostrei lá que eu fui na estrada lá e estava uma máquina dessa aí. Ali tu tens uma caçamba derramando o concreto, é bem seco, né? Pode ver aí, com alto teor de cimento, tá? E ele larga na frente da máquina e a máquina vem atrás do caminhão, ela vai atropelar, vamos dizer assim, aquele morro ali. Aqui, ó, na descida aqui tem helicoides, tá? Parafusos helicoidais que vão puxando essa massa aqui para dentro, tá? Ela vai passar aqui por dentro, ser vibrada e vai sair por baixo de um pórtico, de uma espécie que funciona como uma régua, que vai dar conformação do pavimento. Né? Ó, aqui é a frente, é a traseira, tá? Ele está andando para lá e vai saindo aqui o concreto pronto, ó, tá? Aqui eu acho que está reguando, essa máquina que eu não conheço, mas aqui parece que está reguando o concreto, alisando a superfície, tá? Geralmente tem também espalhado aqui um líquido secante para que ele possa ser serrado junto em seguida. Então, concreto compactado com rolo. Tá? O que é o concreto? Esse aqui não está mostrado aqui, tá? Mas a subbase daquele anterior ali, a subbase, onde está a máquina em cima, geralmente é o concreto compactado com rolo, tá? Aqui a gente está falando de base, então, como na placa de concreto a base está embutida, foi citada também, tá? Então, concreto compactado com rolo, com baixo consumo de cimento, tá? É só para dar uma liga, tá? 3, 4 sacos por metro cúbico, tá? É só para dar uma liguinha ali, que é para transformar aquilo numa espécie de solo, tá?
Tu vai ter pouco material fino. Então, transporte, a gente faz por betoneiro ou caminhão basculante. E tu especifica aí a resistência à tração, fricção ou compressão que tu quer. Tá? No nosso caso aqui, como base, compressão é suficiente. Consistência bem seca para poder passar com o rolo compressor por cima e adensado com rolo. Tá? Macadame cimentado. É uma camada de brita espalhada na pista, sujeita a compressão, para fazer um material parecido com o anterior. Tá? Então, tu tem uma brita bem graúda, aí tu passa o rolo em cima, depois a gente vai ver alguns desenhos esquemáticos disso aí. Tá? Não é propriamente disso aqui, mas é a mesma coisa. Tá? É a pedra graúda, no tipo, não, vai ser no macadame hidráulico depois. Tá? Isso aqui é um macadame cimentado. Então, tu bota uma pedra graúda e tu passa o rolo em cima, vibrando, vai acomodar a pedra, diminuir um pouco, aumentar a densidade, vai compactar um pouco. Tá? Depois tu larga uma argamassa de cimento e areia, bem fluida em cima, né? E ela vai penetrar nos vazios. Aqui tu tem que usar já uma massa fluida para poder ter a penetração, né? E antes não, antes já era um concreto, vamos dizer assim, no caso do concreto rolado, ele é um concreto bem seco, tá? Isso aqui vai ter a mesma característica do anterior, entende? É um processo de manufatura que é diferente. Tá? Os dois podem chegar a bons resultados, tá? Solo-cimento, então é uma mistura de solo, cimento Portland e água. Tá? Isso aqui a gente já deu uma prévia lá no início, tá? Aqui a gente vai dar mais uns dados, eu mostrei para vocês no livro. Tá? A ideia é vocês saberem que esse tipo de assunto aqui a gente tem que procurar no livro, tá? Que são páginas e páginas de livro, tá? Cada procedimento, tá? Para a gente saber legal. Tá? Então, mas aí aos poucos vocês vão pegando isso aí, a porcentagem de cimento entre 5% a 13%, sabe que vai ser mais próximo a 5%, tá? Se for passando muito de 5%, começa a ficar caro, né? O cimento encarece, tá? Mas, né, o transporte também encarece. Se tu tiver que trazer material de fora e tratar com cimento, tá? Ou ver as diversas coisas que tu vê. Aqui em Rio Grande tem a possibilidade de tratar com cinza, cal e cimento, que aí tu leva menos cimento, tá? Mais cal, mais cinza, no caso. A cinza entra no lugar do cimento, em alta quantidade, tá? Tá? Desde que tu dê as características adequadas, tá perfeito, tá? Tu pode realizar os resultados de laboratório, tá? Tá? Mas resistência à compressão axial é o parâmetro mais utilizado. Acho que eu mostrei para vocês, até que na dosagem do solo cimento a gente faz uns corpos de prova, tá? Olha aqui a aparência que fica. Isso aqui é bem duro, tá? Aqui ainda não foi passado o rolo da trilha do caminhão, mas aqui onde passa, aqui já o caminhão já não deixa mais trilha. Base granular tratada. Então, base granular tratada com cimento, que é BGTC, tá? Brita graduada tratada com cimento, tá? Mas tu pode ter diversos. Não, mas a brita graduada que tu pode ter também, a brita graduada e a bica corrida com cimento também, tá? Tudo que tu faz com a brita graduada, tu faz com a brita que não é tão graduada assim, tá? Lembra que a brita, normalmente a brita que não é graduada, a brita corrida ou bica corrida, tá? Ela é feita no processo de fabricação da brita graduada, quando tu não tem a classificação, que é um processo que encarece, tá? Então tu tem uma brita que ela é meio desbalanceada, às vezes tem mais fino, às vezes tem menos fino, tá? Então, claro, aqui tu tem um material, comparando com solo cimento, tu tem um material totalmente artificial, né? Só que tu leva menos cimento, dependendo do valor de cada um e
tá? Aqui leva menos cimento porque tu tem uma mistura granular. A água pode ser incorporada ao agregado na usina de mistura ou na pista, tá? No caso da gente ter aquela mistura feita na pista, tá? Solo melhorado com cimento. Então, o que significa isso aqui? É um solo com pouco cimento, tá? É isso, tá? Às vezes por um motivo, porque a quantidade de cimento seria antieconômica, e aí tu prefere optar entre botar pouco cimento, melhorar um pouco, e depois botar uma brita em cima, tá? Tu já ia ter que botar mesmo, tá? E às vezes tu consegue um resultado bom, tá? As camadas, o motivo das camadas é isso, com um estudo, com uma distribuição com distribuição daquela garra em camadas com características diferentes. Às vezes bota uma camada embaixo que evita a umidade de pedra, tá? Às vezes tu bota uma camada que às vezes tu te permite usar uma camada que já tem naturalmente mais coesão. Então, qual é o objetivo que tu usa o cimento, tá? Reduzir o IP, tá? Então, modificar a plasticidade. Então, a redução da sensibilidade do solo à água, tá? Sem necessariamente que tu chegue a uma cimentação acentuada. A cimentação é reação forte, tá? Que te dá um material resistente. A percentagem de cimento varia de 1 a 5%, tá? Geralmente, assim, menos de 1% a gente não bota porque não tem efeito nenhum, né? E mais de 5 já é já está fazendo já exigiria que tu chegasse a um resultado melhor, não um solo melhorado, mas um solo cimento. Tivesse um ganho bom de até a próxima 5%, dependendo do solo, do custo de transporte e tal, tu pode. Tá? Eu estou falando, tá? Tu pode chegar, porque a gente não pode comparar com uma gambiarra, tá? É uma base boa, né? Não vai pegar, não. Eu faço isso aí, boto lá o saibro da pedreira do meu avô lá e soco ali. Tudo bem, pode ficar mais barato, mas não vai ficar. Aí tem que ver, pode até ficar bom também, tá? Pode até ficar bom, se for bem aplicado e tudo, tá? Não sei. Eu não levei ele no laboratório para examinar o saibro do teu avô. Mas, solo-cal. Então, uma mistura de solo, cal e água. Tá? Cal é sempre uma coisa que a gente deve pensar antes. Tá? Quando tu vai fazer um tratamento químico desse, se tu não pode chegar a um resultado melhor, botando um pouquinho de cal antes. Tá? Porque o cal ele melhora todas as condições para depois tu entrar com cimento. Tá? E conseguir uma cimentação, tá? Que ele consegue acertar a granulometria, sabe, média da mistura, tá? Então, a plasticidade, a sensibilidade à água, de uma maneira bem acentuada. Ele só não consegue a cimentação, tá? Só se tu tiver alguma coisa no solo, tá? Outro, acrescentar uma fly ash aqui, tá? Fly ash, que é cinza volante, tá? Fly ash ou cinza volante. Cinza voadora a gente não chegou, tá? Que é a tradução mais completa. Volante. Então, mas se tu tiver um solo adequado, que ele já tem a granulometria adequada, a composição química adequada também, tá? Ele vai te proporcionar trocas catiônicas, floculações e aglomerações, tá? Tu vai ganhar trabalhabilidade, plasticidade, redução da expansibilidade, tá? E isso aí é rapidamente. Às vezes tu tem reações pozolâmicas que aumentam a resistência considerável e a durabilidade da mistura, portanto, tá? Mas a carbonatação, que é a reação comum do cálcio, é uma reação fraca. A ideia disso é uma barrinha de giz, tá? O carbonato de cálcio.
solo melhorado com cal. Tá? Esse aqui aí é aquele que a gente bota uma quantidade só para melhorar um pouquinho, para ele não virar tão lama, não ficar tão plástico, tá? A gente não está esperando ali resultado de aumento da resistência do solo, sabe, grande e tal, tá? Está procurando só que ele não fique tão sensível à água, não vire tanta lama, tá? É isso. Ele vai ganhar tá? Com isso aí ele vai ganhar um aumento também da resistência, mas o mais sensível num solo melhorado com cal são as modificações em relação à plasticidade e sensibilidade à água, tá? Porque elas estão juntas. Um solo estabilizado por correção granulométrica, o mais antigo, né? Quando a gente misturava duas granulometrias diferentes, antes da gente trabalhar com as britas, tá? Então, uma coisa que a gente faz, assim, o resultado que tem na pedreira, assim, quando a gente está tirando, tu quebra pedra, às vezes, ali tu chega uma fronteira de solo ali, uma fronteira na pedreira ali, que tu tem rocha já se decompondo, onde tu tem pedrão, matacão, um pouco de argila, tá? Então, naquele próprio ambiente, ele nasceu a ideia de pegar aquele material ali, que é uma mescla de pedra com um pouco de argila, tá? Para usar aquilo como uma base, que é um material mais estabilizado, e é mesmo, tá? Que tu vai ter contato dos pedregulhos, um a um, tá? E preenchendo os pedregulhos vai ter um barro ali, né? Que é melhor que nada ali, tá? Tu não pode contar muito com aquela coisa ali, tá? Mas se tu tiver num ambiente seco, aquela estabilização ali fica ótima, porque a argila preenche os espaços também, tu botar um material mais fino um pouco em cima, tá? É o melhor que se tinha antigamente, tá? Então, a ideia natural é essa, fazer aquele encaixe ali, que nem eu mostrei na aula passada ali, tá? Aquele material de granulometria aberta, de granulometria densa, tá? Aquele material que tinha muito fino. Aí passou da conta, tá? Tu pode também, a mesma coisa que tu fez com cimento lá, tu pode fazer com uma mistura de água e material bituminoso, tá? Isso só é mais grudento, nojento, gruda na roupa, tá? Mas dá para fazer igual, tá? Faz mal para a saúde também, tá? Sempre tu vai respirar um pouco. Bom, o cimento também, tá? Deve aplicar de máscara, sempre que tu for em obra usar máscara, mesmo que não tiver mais coronavírus, tem que usar máscara igual por causa do pó mesmo. A cal também, tá? Que são coisas que fazem muito mal e fazer com que o pessoal da obra use também. E explicar para eles, se o cara não quiser usar disso, tu vai morrer, desgraçado, né? Então, sofrendo ainda. Material bituminoso, então, tu mistura naquele material ali, tá? O material bituminoso geralmente vai misturar em emulsão, tá? Emulsão, que é emulsão que é uma mistura em água, tá? Então, tu vai manter o teor da umidade durante a compactação, tu não precisa te preocupar muito com isso aí, tá? Porque a emulsão vai estar soltando a água dela ali. E depois você vai ter um material com um bom grau de impermeabilidade, tá? Pela obturação dos vazios pelo asfalto, reduzindo a ação capilar na água, tá? Água capilar, tá? Que a água sobe através quando tem material muito fino, sempre vai ter uma solução de continuidade, ele sempre vai encontrar um vaziozinho, pega do outro vaziozinho, que vai subindo, tá? Tem aquela ação capilar, lembram? Devido à criação de ele vai criar uma película hidrorrepelente que envolve os aglomerados, tá? Ele vai preencher os vazios, tá? No areia-betume, a função do material bituminoso é gerar força de natureza coesiva, uma vez que as areias não possuem essas características, tá? Aí quando tu socar a areia, ela vai ter coesão mesmo, tá? Aliás, a coesão vai ser proporcional à quantidade de alcatrão ou de asfalto que tu botar. Se tu botar pouco, vai ter pouca coesão, tá? Porque a areia não tem coesão nenhuma, tá? Solo estabilizado com adição de sais minerais, tá? Assim como o cimento,
a cal e o betume, a adição de sais minerais, faz parte dos estudos de estabilização. Tá? Cloreto de sódio, sal, né? E o cálcio pode ser misturados ao solo com o objetivo de modificar alguns índices físicos, melhorando sua resistência. Tá? Eu já falei do exemplo da casquinha das dunas. Solo estabilizado com adição de resinas. Nesse caso, é adicionada ao solo uma resina para fazer a função do material ligante, como, por exemplo, pode citar a lignina, que é proveniente da madeira, tá, utilizada na fabricação do papel. Lignina é uma espécie de açúcar que tem na madeira, tá, que é aquilo que o cupim adora comer. Ele vai para a madeira comer a lignina. Tá? Então, essa lignina que tem dentro da madeira, ela é uma cola também. Tá? Não é uma cola, é uma resina, tá? É um. Então, ela pode ser usada, às vezes, com a madeira e tudo, né? Moída, né? Como um material ligante também para. Isso aí em lugar que tem grande quantidade de madeira, como o Canadá, tá? Nos caminhos, tá? O uso de resinas, assim como de sais minerais em estabilizações do solo, é pouco frequente no Brasil. Teve uma época que estava na moda a resina, que se usava resina a tal de baba do cupim, tá? Que era uma resina simulando o ácido segregado feito pelo cupim, tá? A substância feita pelo cupim, que ela é muito boa na estabilização de solos, né? Que ele usa isso para fazer aquela cupinzal dele, né? O cupinheira dele, cupinzel, cupinheira, não sei o nome daquilo, tá? Que é extremamente forte. Tá? Então, cupim podia fazer bases para nossas... Tá, não, mas eles não usavam do cupim, tá? Eles fizeram sintético, mas eu não sei se era viável. O material era bom, a gente uma vez teve ele na FURG ali, tá? E era uma resina muito boa, mas eu não sei se era viável, tá? Porque a gente ganhou. Brita graduada é uma mistura de pó de brita, pó de pedra e água. Tá? Tá? Ela é muito parecida com o macadame, tá? Só que aqui tu pode usar a brita graduada porque tu não precisa fazer a penetração das camadas, tá? Tu pode misturar antes ali o material, tá? É bom ter mistura em usina, mas ele é fácil de misturar, tá? É um material mais trabalhado, mais caro, né? Então ele já vem aquele material ele já está numa granulometria com fino misturado, tu mistura, tá? Então só espalha ele, bota nas pilhas depois. Então quando tu espalha ali aqui, ó, com a patrola aqui embaixo, assim, ó, tá? Que está faltando a água só, tá? Então já tem a mistura pronta de brita e pó de pedra. Tá? Depois tu prepara a camada. Tá? Também existe a designação bica corrida, tá? Que é uma graduação da brita, na qual todo o material proveniente da britagem é passado através de uma peneira com malha de diâmetro máximo, sem graduação uniforme. Então, tá? Então, tu só olha, tu não tem na brita graduada, tu tem várias peneiras, tu tem várias granulometrias, né? Essa aqui tu tem assim, ó, tu tem uma só, tá? Tu tem o diâmetro máximo, aí o que passou ali passa de tudo, tá? Então tu não tem uma pós-classificação depois disso aí, tá? Se ficar na proporção, ficou. Se não ficar, geralmente não fica, tá? Então, solo brita é uma mistura de material
natural e pedra britada, usado com solo disponível. Geralmente, quando tem um solo oreno-argiloso, tá? Apresenta deficiência de agregado graúdo. Cara, isso aqui é feito aí no interior, assim, a sentimento, tá? O pessoal lá em Coronel Bicaco, é um exemplo, Redentora, cidades no noroeste do estado, tá? Cidades lá, Redentor era uma cidade que ficava entre Redentor e Coronel Bicaco. Havia uma estrada de terreno argiloso, areno-argiloso, tá? Então eles eram obrigados a botar, eles não botavam material, não sei se eles olhavam o material retido na peneira delas, tá? Eles pegavam e botavam material pedregoso que eles conseguiam, tá? Então, no próprio saibro tem pedra, tá? Mas, tanto que eles falavam assim, vamos empedrar a estrada. Empedrava, que era uma maneira de poder usar a estrada em época de chuva. Tá? Então, aumentava a resistência do material natural, é óbvio. Porque senão era ruptura direto, o carro ficava patinando e não subia. Tá? Macadame hidráulico. Então, macadame hidráulico, então tu espalha primeiro uma camada de brita de graduação aberta, compacta para redução dos espaços vazios, em seguida espalha uma camada de pó de pedra e para ajudar no preenchimento tu joga água, tá? Depois passa o rolo vibrador em cima, com aquela vibração e a água, o material vai penetrando, tá? E aí tu faz outra compactação. Compacta o material de graduação aberta. Um material de graduação aberta, o que é? Está cheio de vazios. Aí tu larga o material, pode pegar uma camada de pó de pedra, que vai ter um material mais fino ali no meio, e outros não tão finos, tá? Aí com água bastante para facilitar, e vibra e compacta, né? Tá? E aqui a gente chega finalmente, tá? Essas são as bases que vocês podem ter. Tá? E também isso aqui são classificações. Tu pode misturar dois tipos ali no... essa pedra aqui que parece calçamento mesmo, tá? Isso aqui é calçamento, aliás, tá? Não é alvenaria, isso aqui é pedra poliédrica, tá? Pedra irregular, tá? Então... mas pedras desse tamanho foram usados ali, fizeram uma espécie de um enrocamento ali no bolacha, que é o que tu faz quando tu tem lugar altamente alagado, tá? Faz um enrocamento, tá? Então, pedras irregulares ou paralelepípedos assentados sobre um colchão de areia, sobre uma subbase, tá? Que é o que eu falei antes, tá? Subbase, o que é? Pô, subbase aqui na nossa areia, aqui, se fosse um pouquinho melhor, já tinha uma subbase, tá? Então, ele vai desempenhar as funções de revestimento, tá? Então, por isso que ele está aqui no meio das bases, tá? Porque não dá para chamar aquilo de pavimento, tá? Ele é um pavimento pela metade, tá? Se tu botar um asfalto embaixo, ele pode ser um revestimento? Pode. Se tu botar uma base de pedra, até uma base de solo cimento e botar umas pedrinhas em cima, pode ser um revestimento, tá? Agora, ele não pode ser um pavimento, tá? Isso aí é só a placa de concreto que consegue ser revestimento e base. E assim mesmo ela precisa de uma subbase, entende? Então, assim, ó, aqui a gente está se referindo ao calçamento, tá? Não tenham dúvida do que é no próximo, tá? É isso aqui mesmo, tá? Então, só que isso aqui, ó, isso aqui no futuro, ó, se o cara quiser asfaltar aqui, tá? Isso aqui, tu fizer um asfalto, vamos dizer assim, pesado, um asfalto de 10 centímetros aqui, tu tem um excelente asfalto, tu pode passar carga pesada aqui em cima, principalmente aqui, o terreno alto, ó, provável que o solo seja bom, tá? Ó, aqui tu tem uns terrenos baixos do lado, tá? Mas aqui provavelmente é um terreno bom, já foi muito aterrado e... Né? Se botar um asfalto aqui, isso aqui é uma base excelente, tu tem um excelente pavimento. Tá?
Tu vai ter uma base de que é? Base de pedra calçada sobre um berço, uma subbase, tá? E revestimento vai ter asfalto. E tem um cara com a camiseta do Grêmio aqui, que absurdo isso. Tá? As operações que a gente tem, então, para a gente não esquecer, tá? Deram a estrada para vocês, aí a primeira coisa é isso aqui, ó. Esse aqui já está regularizado, tá? Você tinha um subleito aqui, provavelmente estava todo arrebentado e tal, era meio estreito, todo. Aí tu regularizou ele, tá? São operações de corte ou aterro para conformar transversal e longe. É para dar conformação na estrada, tá? Conformação é o formato dela. Engloba pista e acostamento com movimentos de terra no máximo de 20 centímetros de espessura, depois de compactados, tá? Os principais serviços a serem executados são a busca da umidade ótima e a compactação até atingir 100% da densidade aparente máxima seca. Isso a gente vê com frigideira, tá? Speed. Reforço do subleito, tá? E com garrafa e com densidade com areia. Reforço do subleito, tá? Continua ainda, tá? Então aqui, ó. Isso aqui tem uma pista aqui, vamos fazer alguma coisa aqui, tá? O reforço do subleito é executado sobre o subleito regularizado. As características do material a ser utilizado devem ser superiores ao do subleito, tá? Já falei 1 milhão de vezes, é ótimo isso, tá? E a largura de execução dessa camada é igual à da camada de regulação, ou seja, mais a pista, mais o acostamento, tá? Operação de construção de base e subbase. Operações aqui descritas podem ser aplicadas, tá? Aqui eu estou me desculpando de vocês, tá? Para a construção de subbase e bases estabilizadas, tá? Então, solo brita, brita graduada, tá? As técnicas são as mesmas, tá? Então, aqui, ó, tirando o material, escavação. As carregadeiras retiram o material da praça e carregam os caminhões. E esses últimos transportam o material da jazida até a pista, descarregando em pilhas, tá? Então, as pilhas, a descarregar o material na pista dos caminhões formam pilhas. Mistura e espalhamento. A mistura, para usar dois materiais, procede-se a mistura antes do espalhamento. A mistura deve ser feita com o emprego de máquinas agrícolas, tá? Que é o mais comum, que é o que a gente tem à disposição. Ou então, quando tem uma empresa mais organizada, pode ter máquinas móveis específicas, tá? Como pulvo e misturador, pulvo e mix ou uma usina móvel construída qualquer, tá? Essas Pulvimix é um veículo mesmo, tá? E uma usina móvel é uma usina que tu monta ela, tem roda assim, mas ela não vai ficar andando, tá? Máquinas estacionárias ou usinas fixas, tá? E tem usinas fixas mesmo, tá? São de maior tamanho e tal. Compensa quando tu vai fazer umas obras assim de 15 quilômetros, não tem nada, não tem uma usina por perto, compensa se fazer a usina, se montar. Tá? Então mostra aqui a ideia, ó, de uma pilha, passa por uma espessura solta e depois vai passar por uma espessura compacta. A gente vai trabalhar com essas coisas aqui, ó. Tá? Aqui, ó, massa seca, massa compacta. Aqui está dando a ideia da massa através do volume, não é de 1 por 1. Tá? Então a densidade vezes a espessura, tá? Unitária, né? 1 por 1 aqui. Então tu vai ter espessura solta igual a gama compacta do gama do material solto vezes espessura compacta, tá? Aqui estão todas as colocações,
Tá? Tá? Se vocês notarem com as tabelas que a gente tem no livro de largura, tá? Que classifica o tipo de estrada que tu vai ter, a largura que tu vai estrada. Eu prefiro fazer a largura pelo HCM, tá? Depois de fazer engenharia de tráfego. Aí tu dimensiona as larguras da pista adequadamente, tá? Aí depois, tá? Pelo fator de veículo, chega o N, tu vai determinar as espessuras que tu vai ter de cada camada, tá? Pelas densidades, lá que vocês sabem lá de mecânica dos solos, vocês vão saber o tamanho da pilha do material, da espessura solta e a compacta, tá? Se tu tem 3 materiais, ó, o autor do livro ele agora deixa tudo prontinho para vocês agradecem, tá? Então ele já fez o caso aqui, fez a substituição no caso de 3 materiais, que é ótimo para depois a gente pegar e botar dentro do Excel, tá? Volume de material solto, então. A gente vai chegar a isso aqui, ó, volume solto, a espessura solta, vezes a largura da pista, vezes a extensão do trecho, tá? Número de viagens, então, vai ser o volume solto dividido pela capacidade do caminhão. Tá? De quanto em quanto tu vai deixar, vai ser a extensão dividido pelo número de viagens necessárias, que é a função do caminhão, tá? Às vezes o cara diz, não, mas um exemplo prático. Porra, mas pelo amor de Deus, tá? Tá? A gente sabe aqui, ó, a espessura 30, façam aqui, espessura 30, espessura 20. Pega ali aquela tabela do livro lá de escolha um gama adequado, seco, tá? Mas todas aquelas coisas que a gente faz no laboratório é para aplicar aqui, ó. As operações de mistura e espalhamento podem ser executadas por pulvomisturadoras e usina móvel. Isso aqui é uma usina móvel, ó, tá? Essa é uma usina móvel. Deve ser muito mais caro que uma usina fixa, né? Mas tá, de boa produção, para o tamanho dos silos. Então, os materiais empilhados são carregados, pulverizados, misturados, espalhados diretamente na estrada, na espessura solta desejada. Tu já larga na espessura de projeto. Aqui, ó, tem usinas, só que isso aqui são usinas de asfalto, tá? Essa aqui, ó, tá? Ó, essa característica de uma usina gravimétrica, ó, tem essa torre aqui, ó. Tem coisas que descem por gravidade. Tá, e as material aqui também, tá? Material de usina é o melhor material que existe, tá? Pulverização. Então, a gente estava na mistura, tá? Espalhamento, tá? Vê-se que aquela usina ali, ela já faz tudo, tá? Então, tá, quando tu não tiver aquilo ali, tu vai fazer a pulverização, tá? Com escarificadores, grades de disco e arados, tá? Aqueles equipamentos Pulvimix ali, não preciso isso, eles são muito melhores, tá? Já pega o material e deixa o material pronto para ser utilizado tá? Ele já bota a água que vocês dosarem, tá? A água aqui é a mesma, é dosada do mesmo jeito, tá? Então olha aqui, ó, às vezes tu precisa fazer a aeração, quando a umidade é acima da umidade ótima, tá? Então, por isso é umidificação ou secagem, tá?
Então, a umidificação, quando necessária, é feita em um caminhão-pipa, munido de bombas para enchimento. Se o caminhão for munido de distribuidor de água de pressão, pode calcular também a quantidade de água. Tá? Geralmente, esse espargidor aqui, tá? Tu tem o controle da velocidade e do bico aqui também, tá? Ele também controla a quantidade de água a ser misturada. Tá? Se tu não tiver bomba, aí, aí tu vai passando ali até a umidade ficar boa, tá? Então, o controle de umidade aí tu faz pelo Metaspeed, ou frigideira. Após a distribuição da água pelo caminhão-pipa, a homogeneização da mistura é feita com grade de disco ou com moto-niveladora, tá? Isso aí sempre assim, ó, se tu não tiver um equipamento daqueles de mistura, tá? Compactação no campo. A aplicação da energia no campo pode ser feita utilizando o seguinte meio, tá? Por pressão de rolagem. Então, lembra aquele negócio das áreas lá, do pneu, tá? Que a gente calcula a área? Então, são usados vários tipos de rolo, onde o princípio básico é peso do equipamento, área de contato, tá? E pressão de compactação. Tu vai chegar a pressão, que é o pezinho esse aqui, ó. Rolo liso para solos granulares e para acabamento. Rolo pneumático de pressão variável, pneu vazio, maior área, menor pressão, pneu cheio, menor área, maior pressão. Rolo pé de carneiro para solos argilosos, tá? Porque ele compacta de baixo para cima, porque ele cria um confinamento material no entorno de cada patinha. Por impacto ou percussão, são usados tipo bate-estaca, martelos pneumáticos ou sapo mecânicos, usados em locais de difícil acesso, perto de edifícios, em valetas, em cantos de rua, de calçada, perto de poste, tá? Tu usa martelete, tu usa sapo, onde tu não pode chegar com o rolo. Por vibração, quando os impactos impostos pelos equipamentos têm frequência maior de 500 RPM, 1.500 a 2.000 RPM, até 4.000 RPM. A vantagem desse tipo de compactação é a possibilidade de adensar espessuras maiores, devido ao efeito das ondas de propagação de energia. A grande desvantagem é que, tá, quando tu tem um solo compacto, tu tem pedra embaixo, tu pode danar o equipamento, tá? Se tu fizer ele vibrar em cima disso aí. São utilizados os seguintes rolos: rolo liso vibratório, rolo de pé de carneiro vibratório e placas vibratórias. O sapinho é uma mini placa vibratória. A execução da compactação deve ser conduzida de forma adequada, observando o formato da superfície a ser compactada. Trechos em tangente, a compactação é feita sempre dos bordos para o eixo, tá? Sempre, tá? Tu vem ali, vamos dizer, do acostamento para o centro da pista, tá? Então, já vai ter a tendência já de formar aquele abaulamento central na pista, tá? Então, vai acumular material no centro, tá? Depois, quando apertar o centro, vai compactar tudo, tá? Nos trechos em curva, a compactação é do bordo interno para o bordo externo, pelo mesmo motivo, tá? O controle da compactação é feito em duas etapas. Ao iniciar o serviço de compactação, controla-se preliminarmente o número de passada, a espessura das camadas e o teor de umidade, tá? Então, primeiro dia, tá? Tu vai controlando ali o teor de umidade, o tempo inteiro tem que controlar, né? Mas o primeiro dia é mais importante, porque depois, lembra, depois tu reconhece, tá? Até porque tu vai saber por causa do número de passadas. Aí tu vai fazendo o controle do número de passadas, vai passando, vai controlando a espessura, até parar de diminuir a espessura, tá? Aí tu vai fazer o controle de densidade, tá? Bom, ao se definir esse parâmetro experimentalmente, chega
passa a se controlar o grau de compactação. O grau de compactação é encontrado através da seguinte relação. Então, o grau de compactação vai ser o gama do campo, o gama D máximo, vezes 100, tá? Você vai usar o método frasco de areia, que é o mais usado, tá? Tu tira areia, tu tira a densidade pelo volume de areia de uma densidade conhecida, tá? Esse controle é feito de 100 em 100 metros, tá? Mas vê, só de 100 em 100 metros, alternando-se o local de verificação. Ou seja, o controle é feito na sequência: bordo direito, eixo, bordo de esquerdo, eixo, bordo direito, tá? Vai fazendo um zigue-zague. Quando o grau de compactação encontrado é menor que o especificado, deve abrir todo o trecho compactado, descalificando e repetindo todas as operações de compactação novamente. Dureza, hein? A espessura de compactação mínima é de 10 centímetros e a máxima de 20 centímetros. O teor de umidade deve ser controlado de 100 em 100 metros, tolerando-se uma variação de mais ou menos 2% em relação ao valor da umidade ótima do solo. Tá? A gente vai ver aqui, ó, tá? 20 vocês já conhecem, estão careca de saber que não pode ter uma espessura compactada de 20 centímetros, tá? Mais de 20 centímetros, tá? Então, a mínima é de 10 centímetros. Vocês vão ver que a metodologia não permite que tu calcule uma camada menor de 10. Se ela é menor de 10, tu considera que ela é 10, tá? Então, é por isso que a equação não permite, por motivos construtivos, tá? A máxima não, porque tu, tá? Eu quero 40, tudo bem, faz o 20 em 20, é isso, tá? Aí tu, em vez de botar 50, tu bota 40 para chegar a 20, tá? Vamos dizer assim, tá? Estou simplificando, dizendo que 40 vai virar 20. Não é verdade, tá? O teor de umidade deve ser controlado de 100 em 100 metros. Pode chegar a 17, 16, tá? 18. Tolerando-se uma variação de 2 centímetros, da umidade ótima, tal. Controles para regularização de subleito, tá? Aquilo ali é como a gente controla, tá? E esses controlezinhos aqui tem que fazer. Para regularização, tu tem que fazer ainda, tá? Para regularização e reforço, tá? Ensaios de caracterização de 250 e 250 metros, 2 ensaios por dia, tá? Ensaio de índice, ensaio que te permite chegar ao índice de grupo, tá? Ensaios de índice de suporte ou de CBR, índice de suporte Califórnia, de 500 em 500 metros, um ensaio para cada 2 dias. Tá? E grau de compactação de 100 em 100 metros, massa específica aparente no local. Tá? Isso aqui para o reforço. Tá? Para a base, ensaio de caracterização de 150 em 150. Tá? Por que a base é... A base é mais qualidade, tá? CBR de 300 em 300 metros e grau de compactação de 100 em 100. Tá? Análise estatística. Os parâmetros especificados para as variadas fases da construção de subbase e base, granulometria, limite de liquidez, índice de plasticidade, CBR, tá? Grau de compactação deve ser submetido a uma análise estatística para aceitação. Tá? Tem uma análisezinha simples que eu vou ensinar para vocês depois na próxima aula. Tá? Nas próximas aulas, não na próxima aula. Tá? Os valores máximos e mínimos decorrentes da amostragem devem ser confrontados com valores especificados que são calculados pelas fórmulas de controle estatísticos. Tá? São fórmulas bom, tá? Vou dar um exemplo de uma, a gente vai usar um exemplo de uma, é a fórmula da média mínima. Tá?
esses valores aqui de análise estatística, tu preenche, tem folhas já do DENIT com as recomendações de desvio, de média, de resistência mínima, tá? Acabamento, tá? Com isso aqui estamos acabando a nossa aula. São feitos ajustes finais com pequenos serviços de acabamento, limpeza e correções da seção transversal, varredura e etc. Tá? Depois, na próxima aula, a gente vai ver uns casos particulares, tá? De solo-cimento, solo-asfalto. Tá? Bom, é isso, pessoal. Tá? Em aula, talvez a gente dê uma olhadinha. Tá? Esse material está no livro Manual de Técnicas de Pavimentação, volume 2, tá? Como eu digo para vocês, isso aqui é só uma apresentação, tá? A nossa matéria está no livro, tá? Tá? Mas está mais ou menos na mesma ordem, tá? E como eu disse para vocês, o objetivo das aulas é vocês pegarem uma cultura. Até, pessoal, até a aula.